Bruno Chamo Chumbi. Eu quero trazer ela, que é doutora em fisioterapia pela USP de Ribeirão Preto e entende de um assunto que muita gente quer saber, mas pouca gente tem coragem de perguntar. Nós vamos falar agora de um assunto importantíssimo para a saúde de mulheres, de homens, até mesmo crianças, esportistas, não só de idosos. Eu quero chamar a doutora Carla Campos, aqui no Tudo com CH. Cadê a musiquinha e a palminha? Tudo com CH. Boa tarde. Tudo bem? Bem, Você é bonita, viu, doutora? Olha aí, obrigada, que são abusado. seus olhos. Olha um pouquinho para lá. Ah, acho que dela eu posso chegar perto, né, gente? Eu moro com ela, então tudo bem, né? Então tá, pode. A gente não tá em isolamento social. Vem para cá então, vem pro meio aqui. Tudo bem, Carla? Microfone. Tudo bem com você? Tudo bem. Seja bem-vinda, fala bem pertinho do microfone. E daqui a pouco a gente vai sentar. Eu quero agradecer, e assim, para mim é uma honra estar aqui com você falando sobre esse assunto, porque é um assunto que eu acompanho há muitos anos, eu vi a sua evolução no mestrado, no doutorado, nas especializações. Então vamos sentar para a gente começar a conversar um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante. Primeiro eu quero saber um pouco da sua formação. Você é fisioterapeuta. Sim. Conta um pouquinho da sua formação. Eu me formei pela Unifor, né, em fisioterapia, aí vim para Piracicaba para fazer especialização, mestrado e doutorado, né, doutorado na USP de Ribeirão, e aqui estou há 14 anos. E aí, dentro disso, uma das suas especialidades na fisioterapia é a incontinência urinária. Eu quero começar de uma forma muito simples, perguntando para você, doutora Carla, o que é a incontinência urinária? Sim. Então, a incontinência urinária é qualquer perda involuntária de urina, né? É aquela perda que eu não estou no banheiro e eu não gostaria de ter, mas acontece quando eu dou uma tosse, um espirro, ou quando eu estou perto de chegar ao banheiro e eu não aguento, né? Já perco urina antes de chegar ao banheiro. Então, essa é a incontinência urinária, os tipos de incontinência, né? De esforço, de urgência. E muita gente tem esse mito, e eu gostaria que você confirmasse ou negasse esse mito. A incontinência urinária acontece só com quem é mais idoso, com quem é idoso? Não. Muita gente acha que só acontece com idoso. Muita gente acha que é normal o idoso perder urina, né? Não é normal, só para esclarecer. Mas acontece em jovens, em crianças, em atletas, bastante também. Em atletas, e quais são os tipos? Então, por exemplo, se o tipo da incontinência urinária do atleta é diferente do tipo de uma incontinência urinária, por exemplo, como de um idoso. Explica quais os tipos de incontinência urinária para a gente. Os tipos são a incontinência urinária de esforço, que é quando eu faço algum esforço e perco. Então, o idoso pode ter a de esforço e a de urgência, que antes de chegar ao banheiro está com urgência em urinar e não aguenta segurar. O atleta, normalmente ele tem a incontinência que a gente fala de atlética, né, que ela é específica só do esporte, mas é uma variação da incontinência de esforço. Então, são principalmente esses três tipos. E também, você fala muito sobre uma incontinência urinária que é associada à operação de próstata. Fala um pouco sobre isso, porque é uma coisa que é um tabu. A questão ainda da incontinência urinária masculina, independente da idade ou do homem ser idoso. Também tem isso, né? Os homens, hoje eu atendo bastante o público masculino, e os homens que eu atendo que vêm com essa queixa de perda urinária, né, de incontinência urinária, eles passaram pela cirurgia de câncer de próstata, né? Então, eles retiraram a próstata devido a um câncer e eles têm muita queixa de perda urinária. Então, são os pacientes masculinos que chegam para mim são após a cirurgia de prostatectomia. E essa cirurgia, ela também é associada a uma disfunção, uma provável disfunção sexual, doutora? Isso é importante ressaltar porque a operação muitas vezes atrapalha o desempenho sexual de uma forma natural, né? Sim, os dois, né, as principais queixas do homem após a cirurgia de retirada de próstata é a incontinência urinária e a disfunção erétil. Né? Assim, uma grande maioria desses homens tem essas duas queixas.
Mulheres após o parto acabam tendo essa dificuldade ou durante o parto e por quê? Isso é uma pergunta que muita gente faz, inclusive já estão fazendo no nosso Facebook. Sim, é muito comum, assim, o que que acontece? A gente fala que a gestação é um fator de risco, né? Por quê? Não só pelo parto normal, que muita gente fala, nossa, mas eu fiz cesárea e tenho perda urinária. Mas não é necessariamente de quem fez o parto normal, né? Por via vaginal. A própria a cesárea também, porque o próprio peso do bebê durante a gestação, né, nos finais, nos meses finais, eu brinco que a gente carrega uma melancia, né, de peso. Então, esse peso do bebê sobrecarrega a musculatura e a musculatura vai laceando, ficando mais fraca. Se essa gestante não tem um acompanhamento correto de uma fisioterapia pélvica, né, que é a minha especialidade, e tem muitos, né, com toda a qualidade para atender essas gestantes, né, do Brasil inteiro. Hoje está bastante o número desses profissionais, né, e para preparar essa gestante para receber esse bebê mesmo, esse peso que é o peso do bebê sobre essa musculatura. Sobre os órgãos e a musculatura. E ainda sobre a questão esportiva, que para mim é muito nova, assim, entender que um esportista muitas vezes pode perder urina, principalmente por esportes de alta performance, por exemplo, o CrossFit, que é uma das situações que mais gera perda de urina, também tem uma ligeira diferença aí entre homem e mulher esportistas. Parece que a incidência de incontinência urinária em mulher é maior, em mulheres esportistas, é maior do que em homem. Por que que isso acontece? Sim, a mulher tem, por alguns fatores, como a estrutura anatômica da mulher, né, e a gente brinca assim que o homem ele tem uma estrutura como se fosse mais apertada, né, assim, para fazer com que ele tenha uma menos perda urinária em outras situações, né? Claro que o idoso, o mais idoso tem, mas é bem mais raro esse homem atleta ter, né? Inclusive, foi bem interessante você falar sobre isso, essa questão do CrossFit, desse esporte de alta intensidade, né? Eu estou, inclusive, montando um curso assim, de curta duração, porque, como é muito alta a prevalência, chega até 80% de mulheres né, com esse CrossFit profissional, né, ou amador, mas de alta intensidade. Então, atinge muita mulher e, às vezes, elas não percebem, não têm vergonha de buscar ajuda. Então, eu estou fazendo um curso que vai mostrar didaticamente para essas mulheres o que é essa musculatura, como fortalecer e o que fazer para recrutar essa musculatura durante o esporte, né, especificamente o CrossFit. É bem interessante, né? Muito interessante, nós estamos também ao vivo com a Lucimara Nolasco, grande professora, Beijo, mandando Lu. um beijo. Sueli Morgado, Paula, nós estamos aí com uma audiência grande. Luciane Anhão está conosco ao vivo, está te chamando de maravilhosa, vou endossar. Doutora Maria Tereza, um beijo. E olha só, eu acho que para a gente encerrar é importante também falar um pouco sobre essa questão de como o paciente chega até você. Como é que é a indicação dos seus pacientes, principalmente em Piracicaba e São Paulo, onde você atende? A grande maioria dos pacientes, eles chegam para mim por meio do médico urologista, né? Toda questão urinária, o médico urologista que é o responsável. Então, alguns chegam, ai, Carla, você me ajuda, eu estou com essa queixa de perda urinária, eu espirro e perco. Várias amigas com 30 e poucos anos, né? Então, ou chegam diretamente, mas a grande maioria chega por meio do médico urologista. Do médico urologista. E dentro desse tratamento também é nova a forma da fisioterapia trabalhar em conjunto com a urologia, com a medicina. Sim. Eu acho muito interessante entender que essa conversa entre os dois profissionais gera bons resultados. Esses resultados eles vêm de um exercício prático dentro da clínica, mas também a pessoa acaba aprendendo com você a fazer em casa, porque são exercícios que muitas vezes são associados, eles podem fazer enquanto a pessoa estiver lavando louça, é isso mesmo? Isso mesmo. Inclusive, eu falo que o que os pacientes fazem em casa é um reforço importantíssimo do tratamento, é uma continuação. Se eles não fizerem em casa, esse retorno não vem, né? O tratamento não tem sucesso, mas a taxa de sucesso do tratamento fisioterapêutico nessa área é muito grande, chega a ser assim, 80% de melhora. Então, basta ter força de vontade, buscar ajuda, né? Não achar que é normal perder, né? Tem que buscar profissionais que possam ajudar, e tem bastante, né?
Bom, doutora Carla, eu acho que agora a gente pode falar um pouco sobre os conteúdos, né, que você está oferecendo nas redes. Você também está fazendo um trabalho muito interessante no Instagram e no YouTube, principalmente. Eu queria que você desse alguma dica para quem está nos assistindo, de repente se reconhece nisso e também quebrar esse tabu, que não é uma coisa só para idoso, né? É uma coisa que pode acometer qualquer idade dentro das suas especificidades e de alguma situação natural, cirúrgica ou até mesmo de rotina esportiva. Enfim, são várias formas que podem resultar na incontinência urinária, que é mais simples, mais comum do que a gente imagina, né? Sim, é isso mesmo que você falou. Eu estou nas redes sociais aí, reforçando minhas dicas, né, assim, para quem me segue, né, no Instagram, Carla Campos Físio. No YouTube, eu tenho um canal que eu fiz recentemente, né, com a sua ajuda, inclusive, né, Carla Campos Físio também. E o que eu falo para essas pessoas que têm essa perda, que não buscam ajuda, que acham que é normal, procurem um médico urologista para que eles façam uma avaliação e um diagnóstico do tipo de incontinência e busquem um fisioterapeuta pélvico, né? Porque se seu caso é incontinência de leve a moderada, a fisioterapia tem condições de ajudar bastante, né? Até prevenindo assim uma indicação cirúrgica. Primeiro a gente tenta um tratamento conservador, então a fisioterapia está aí muito forte, visando principalmente a qualidade de vida dessas pessoas. O que não deixa de ser uma musculação, né? Os exercícios acabam sendo para fortalecer a musculatura do Sim. assoalho pélvico. Eu acho isso um universo tão diferente do meu, mas tão rico de informação, que é muito valioso a gente poder discutir isso. Então eu quero te agradecer, dizer publicamente da minha admiração e do meu amor por você, pelo seu trabalho, pela nossa história e principalmente por você estar cada dia mais crescendo e se destacando nessa profissão, que é uma profissão de serviço social, uma profissão de saúde e uma profissão de melhoria da sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço muito pela oportunidade de estar aqui e participar desse projeto lindo, dar meus parabéns, que você lutou muito por isso e está chegando a sua hora. Tudo com CH. Com Bruno Chamo Chumbi.